deficiência da produção de hemácia, eu também tenho a deficiência dessa função nervosa. E eu tenho a anemia megaloblástica ou anemia aplásica, que é a anemia que ocorre quando eu paro de produzir todos os componentes sanguíneos. Então, os eritrócitos, as plaquetas e os leucócitos. Então, eu tenho uma diminuição total da produção de todos os componentes do sangue. Ela pode ser diminuição apenas ou ela pode ser de interrupção completa da produção. Isso acontece em quem tem alguns tipos de cânceres, certo? Ou fatores genéticos que também podem desencadear esse problema, ou deficiência de todos os componentes. A pessoa literalmente entrou na deficiência, não está absorvendo nutriente nenhum, nem vitamina B12, nem ferro, nem nada, e consequentemente ela também vai parar de produzir a célula sanguínea. Isso é mais difícil de acontecer. E qual delas torna mais grave? No caso, tem que ser a anemia, anemia aplásica ou megaloblástica. Por quê? Porque eu vou parar de produzir todos os componentes do sangue. Fatores de coagulação, vou parar de produzir a plaqueta, então eu posso ter com grande facilidade sangramentos. Eu não vou produzir células leucocitárias, o que eu vou ter interrupção da proteção do corpo desse indivíduo, então ele não vai conseguir ter a proteção primária. Isso, consequentemente, pode evoluir para infecções extremamente agressivas, tá? Então, a megaloblástica ou aplásica, ela é muito mais grave do que as outras duas, tá certo? Claro que a anemia ferropriva não tratada, ela pode vir a evoluir para uma deficiência dos órgãos afetados por falta de oxigenação. Aí vem sistema nervoso, cardiovascular, respiratório, renal, aí vai ter uma parada múltipla dos órgãos, tá certo? Entenderam? Sim? Dani, você entrou agora, conseguiu pegar alguma coisa? Ai, não aguento essa Geloís, não. Quer responder, a gente continua, certo? Então vamos lá. Dando continuidade ao próximo conteúdo, são os distúrbios imunológicos, certo? Dentro dos distúrbios imunológicos, eu escolhi três condições, três doenças, que eu vou falar um pouquinho do HIV, eu vou falar um pouquinho da artrite reumatoide juvenil e eu vou falar um pouquinho sobre, desculpa, são quatro, lúpus eritematoso e doença de Kawasaki, tá certo? São quatro, eu achei que eu tinha tirado o lúpus daqui, mas já tá aqui na sala. Então vamos lá, quando a gente fala de sistema imune, eu tô falando propriamente dito do sistema leucocitário, certo? Das células dos leucócitos. Que células são essas? Quem não sabe, a pessoa estuda, gente. Ó, Nossa, fica tão bonito para vocês. Isso aqui é um leucograma, certo? São as células, ou tudo que é avaliado dentro do leucograma, que é uma das partes do hemograma. Então, o que que são os leucócitos? Eu tô com tempo, gente. Eu posso ficar aqui até 10 horas, tranquilo, de boa, na lagoa. Tem alguém aí? Eu tô falando sozinho? Obrigada, Daniela. Isso mesmo. Você fez uma pergunta, mas é isso. Células brancas. Chama glóbulos brancos, não células brancas, ô pessoa. Obrigada. Os glóbulos brancos. Qual a função dos glóbulos brancos? A Daniela respondeu. A função dos glóbulos brancos são a defesa do nosso organismo. Para cada parte do nosso corpo, nós temos leucócitos específicos para regiões e para funções diferenciadas, certo?
Nós temos os leucócitos presentes na pele, que a gente chama de macrófago, de mastócitos, né? Nós temos os que ficam dentro da corrente sanguínea, que aí vem. Quais são eles? Nós temos os neutrófilos, os bastões, os segmentados, os eosinófilos, os basófilos, né? Os linfócitos e os monócitos. Então, esses são as células de defesa. Para cada um desses, eu tenho uma função. Então, quando a gente tem o maior quantitativo de linfócito presente ou baixo de linfócito, aumento de neutrófilo, diminuição de. Para que é isso? Basicamente gente, para definir quais os agentes agressores, tá certo? Quando a gente tem infecções fúngicas, é um grupo desses leucócitos que vão entrar em ação, então eles serão produzidos em maior quantitativo, liberados em maior quantidade dentro da corrente sanguínea para atuar contra esses fungos. Quando é bactéria, quais os componentes que são liberados em maior quantidade? Quando vírus, quais os agentes? Quando são parasitas, quais os agentes? Vocês sabem isso? Peraí, deixa eu só perguntar. Vocês fizeram a interpretação de exames? A disciplina? Tá, então Geloise e Carla, Juliana, algumas coisas. Minha filha, se você não sabe interpretar um exame, você não viu a matéria. Você viu o quê? Eosinófilos, reações alérgicas? Ou o quê? Só alergia? O estresse, sabia? Quando a gente está estressado, a gente libera mais eosinófilos. Então, eu vou falar aqui para vocês que eu fiz uma anotação. Eu sei que não é fácil decorar, tá, gente? Mas anotem aí, então. Então, olha só. Quando eu tenho, certo? Quando eu tenho aumento, né, aumento de neutrófilo ou liberação de quantitativos maiores de neutrófilos, que é um dos componentes leucocitários, eu tenho bactérias e fungos, beleza? Então, quando eu tenho aumento de neutrófilo, eu tenho bactérias. Isso, exatamente. Aí, esses neutrófilos, eles são divididos em dois grupos. Nós temos os bastões, os bastonetes, e os segmentados, certo? Quando eu tenho infecções, por exemplo, de bastões, certo? Eu tenho o quê? Diminuição de bastões, muito baixo bastões, beleza? A gente tem o famoso desvio à esquerda. Lembram disso? Quando eu tenho baixa quantitativo de bastões. Bastões são neutrófilos jovens. Segmentados são neutrófilos adultos ou maduros, certo? Alguém Gente, eu não vou cobrar isso não. É só para vocês estudarem, tá? Qualquer coisa eu tiro uma foto, não sei se vocês vão entender aqui. Então, quando eu tenho aumento, né, eu tenho diminuição desses bastões, eu tenho desvio à esquerda, beleza? Quando eu tenho, né, a diminuição ou aumento de segmentados, eu tenho alguns tipos de vírus e alguns tipos de bactérias atípicas, beleza? Quando eu tenho a presença de segmentados em maior quantidade. Quando eu tenho os eosinófilos, que é o que a gente acabou de falar, alguns tipos de leucemia pode desencadear, certo? Mas aí eu vou ter um aumento acima de 2.000. Então, ao invés dele estar diminuído, ele vai estar aumentado. Quando eu tenho diminuição, né, de eosinófilo, eu tenho uma possível alergia, estresse que vai causar a diminuição deles, beleza? Reações alérgicas, elas vão até 900 componentes, né, por milímetro cúbico.
Quando eu tenho parasitose, né, que é a presença também de eosinófilos, aí o volume vai ser diferente. Quando eu tenho até 900, a gente fala que é uma reação alérgica. Se eu tiver, né, muito mais do que 1000, né, aí ela já não é uma reação alérgica, ela já é uma reação parasitária, beleza? Os basófilos, eles são de alergias também, porém, para ser alergia, eu tenho que ter mais de 1%, beleza? Quando eu tenho mais de 2% só da produção deles, eu tenho uma leucemia. Quando eu tenho os linfócitos, a gente sabe o quê? Que aumento de linfócito, a gente chama de linfocitose. Quando eu tenho aumento de linfócito, eu tenho uma doença viral, beleza? Então, dentro desse aumento de linfócito, eu tenho doenças virais, a não ser em casos específicos, como pessoas que fazem radioterapia, eu vou ter menos de 20% da produção de linfócito. HTLV, que é uma doença infecciosa viral, lembra? Eu acho que o pessoal que faz saúde da mulher, eu citei isso lá nas infecções sexualmente transmissíveis, porque o HTLV é. O HIV e algumas quimioterapias vão provocar a diminuição da produção dos linfócitos, que a gente chama de linfopenia. E eu tenho, né, os monócitos, que quando eu tenho menos de 1% da produção de monócitos, eu tenho uma monocitopenia, ou diminuição progressiva da liberação de monócitos. São infecções agudas bacterianas, e quando eu tenho aumento desse, eu tenho uma monocitose, que a gente denomina que é acima de 3%. E essa monocitose é por infecções de bactérias que já estão ali há muito tempo. Então, são infecções bacterianas crônicas, beleza? Eu não tem como eu tirar foto pra vocês agora porque eu tô usando o celular, tá? Então, aqui tem algumas informações sobre isso. É só para a gente entender que quando a gente está falando de sistema leucocitário, eu estou falando do quê? Eu estou falando de células de defesa. Essas células aqui são as imunoglobulinas? Sim ou não? Não, necessariamente não. Mas eu preciso dos linfócitos, alguns tipos de linfócitos, para produção de quê? Para a produção de imunoglobulinas. Então, eu tenho os anticorpos, que são essas imunoglobulinas, que são produzidas pelos plasmócitos, que são os linfócitos do tipo B, beleza? Sim, mas imunoglobulinas é o IgG, o IgE, o IgM. Então, nós temos o IgM, o IgG, o IgE, o IgD, o IgA e o IgD. Então, nós temos 5 tipos de imunoglobulinas principais, certo? Então, nós temos o IgM, que é encontrado em infecções para demonstrar que são infecções agudas. Nós temos o IgG, que ele está presente em infecções crônicas, na sua grande maioria, porém, a gente também pode ter raramente presença deles em infecções agudas, mas ele vai estar juntamente com o IgM, ele não vai estar só ele. Quando a gente tem a presença só do IgG, são infecções crônicas. Quando a gente só tem a presença do IgM, a gente tem infecções agudas, porque eles são liberados gradativamente. Quando eu tenho IgE, é uma resposta alérgica, não são infecções, são respostas alérgicas e infecções parasitárias. Quando eu tenho a presença do IgD, literalmente eu tenho linfócito B maduro expresso nas membranas. Então, não é comum isso aparecer, tá? E o IgA é presente em secreções. Como assim? O IgA é imunoglobulina presente na saliva, presente na lágrima, presente na secreção vaginal, no sêmen, tá certo? Então, o IgA é a imunoglobulina ou anticorpo presente nas secreções. Então, só para vocês entenderem, esses 5 tipos aqui, eles só vão ser liberados
perante a resposta do linfócito. Lembra? O linfócito T, que faz o transporte, que faz a resposta imunológica, que vai fazer a produção e a liberação dessas imunoglobulinas. Obviamente, eu tenho imunoglobulinas específicas para cada tipo de antígeno, ok? Quando eu tenho IgG, eu tenho específico, porque a infecção está o quê? Ela está crônica, beleza? Eu já tenho ali há um bom tempo aquele antígeno no qual eu tô trabalhando para destruição do mesmo, tá? Isso aqui é só pra gente lembrar um pouquinho do que a gente tinha falado sobre o assunto, tá? Outra coisa que eu acho interessante a gente lembrar são os tipos de linfócitos, né? Nós temos o linfócito T, aí nós estamos dentro do linfócito T, o linfócito T CD8, o linfócito CTL, o linfócito CD4. Aí dentro do CD4 eu tenho o H1, H2, H17 e aí vai. Não entra no caso aqui para a aula da gente, tá? O que eu quero que vocês apresentem principalmente é o linfócito T, CD4. CD4, gente, é uma característica, né, que está presente em micro-organismos intracelulares, mas no caso da extracelular, aqui, mecanismo extracelular, o linfócito, o componente CD4, que é o que a gente vai falar aqui agora, que é muito conhecido como o quê? Que é muito conhecido como a célula afetada pelo vírus, né? Pelo vírus da imunodeficiência humana, ou HIV, certo? Então, eu falei isso tudo para entrar no HIV. Então, vamos falar um pouquinho do HIV. Então, o que é o HIV? O HIV é um vírus, né? Que ele atua em qualquer organismo vivo e células CD4, certo? Então, as células, elas precisam ser CD4. Porém, a gente tem CD4 apenas nos linfócitos? Não. Ela atua. Não, acho que não. Eu não gosto muito. Foi engraçado. Lá me vem ela que eu fiz a patologia do HIV. Não é difícil, não. Tem doença mais difícil, tá? Essa não é tão difícil, não. Então, a infecção pelo HIV, ela atua em células CD4, certo? CD4+, mas as principais que são consideradas efetivas, né? Que são consideradas, porque, por exemplo, quando eu falo, né, dos componentes dessa célula, né, eu estou literalmente falando, a vida desse vírus, ela só vai existir se ela se ligar a uma célula CD4. Então, ele não mantém vida se ele não tiver ou linkado a essa célula. Então, o vírus, para ele ter vida, ele precisa se replicar por meio do código genético de alguma célula. Esse tipo de vírus específicos, ele vai se ligar à célula CD4+. E no caso, os linfócitos T, nós temos o linfócitos T, que é CD4. Então, querendo ou não, ela vai atuar diretamente nesses linfócitos, tá certo? Então, a infecção pelo HIV em lactentes, crianças e adolescentes é representada por uma série de classificações imunológicas e clínicas. Então, como a gente sabe, a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência humana adquirida, né? Ela é ocasionada pelo acúmulo da presença do HIV, da presença do viral, no qual esse HIV ele vai destruir a capacidade do corpo daquele indivíduo de ter resposta imunológica. Então, ele vai atuar diretamente nas células linfocitárias T, que elas fazem o reconhecimento e o transporte e fazem com que o organismo produza os anticorpos ou mandem mensagem para que aqueles anticorpos sejam liberados. Eu não vou ter a liberação dessas imunoglobulinas, no qual eu não vou ter a resposta de combate àquele microorganismo. Por isso que o corpo fica extremamente fragilizado. Mas, por exemplo, uma anemia megaloblástica, por exemplo, a pessoa também vai ter a mesma fragilidade imunológica, ou pior, tá? Então, a AIDS constitui o estágio final do processo. Então, ter o HIV não é ter uma doença, é ser portador de um vírus, tá bem? É a mesma coisa de você ser portador do herpes vírus, beleza? Eu tenho vamos supor, eu tenho herpes,
e não nem por isso eu estou doente, tá certo? Mas eu posso ter o aparecimento de lesões hérpicas que caracterizam processos de quê? De doença. Quando eu estou com o HIV, eu posso apresentar que são infecções, né, oportunistas relacionadas à fragilidade imunológica. Eu vou apresentar infecções oportunistas e por meio dessas infecções oportunistas é considerado um indivíduo que está com AIDS. Ele está adoecido por falta de resposta imune. Entenderam? Se a pessoa está com tuberculose, ela só desenvolveu a tuberculose pela deficiência do sistema imune. Se ela tem a presença do HIV, eu considero essa pessoa com AIDS. Entenderam? Hum. Mas a tuberculose é Ela, uma. Ah, pode falar. se ela, por exemplo, se gripe fosse uma doença oportunista e ela tem o vírus do HIV, aí seria já AIDS. Uhum, exatamente. Eita. Mas ela tem que estar dentro do grupo das doenças oportunistas, né? Que não são todas. A tuberculose está. Mas aí a gente tem o sarcoma de Kaposi, nós temos a pneumonia por pneumociste carini, que é um tipo de bactéria. O sarcoma de Kaposi é uma doença também, a bacteriana que atinge a pele. A tuberculose, a hanseníase também pode entrar, porque também atua dentro por deficiência do sistema imune. Sarcoma de Kaposi. Aham, isso, sarcoma de Kaposi, tá? São lesões na pele, bem feinha mesmo. Tá, continuando aqui, tá, gente? Então, o HIV ele é transmitido por contato sexual com o indivíduo contaminado, então ele está presente em algumas secreções corporais, ele não está presente na saliva, tá? Mas ele está presente no sêmen, na secreção vaginal. Então, se a pessoa se recupera das doenças oportunistas, já é dito como AIDS? Sim, ela tem AIDS, ele é um doente de AIDS. Ninguém fala que a pessoa tá doente de sarcoma de Kaposi. Até porque, para ter sarcoma de Kaposi, você tem que estar com o sistema imune lascado por deficiência viral do HIV. Então, obviamente, a pessoa tá doente de AIDS. Já não o quê? Não entendi, Geloís. Já. Sim, mas a pessoa continua doente de AIDS. Aí vai depender, ô Carla, no caso da sua pergunta, vai depender do quão grave a pessoa já está, do quão deficiente ela já está. Ter sarcoma de Kaposi, ter tuberculose, sendo portador do HIV, não necessariamente te faz morte certa. Ser doente de AIDS não significa que a pessoa está com os dias contados, tá? Antigamente sim, hoje não. Obviamente que se a pessoa não tiver essas doenças oportunistas, melhor para ela. Mas não necessariamente eu estou afirmando que a pessoa que apresenta essas doenças ela vai morrer, tá? Até porque hoje em dia nós temos tratamentos extremamente eficazes, tá bom? Então, o processo de contágio, né? Se ela teve uma tuberculose, sarou, e aí? Fica como? Sempre AIDS? Não, ele não tá doente. Ele não curou? Ele não tá doente. Ele é portador. É portador do HIV. Ele pode vir apresentar condições clínicas desfavoráveis? Sim, aí ele se torna doente. Deu para entender? Porque eu ter o vírus não me deixa doente. Quer dizer, pode vir a me deixar doente, mas não necessariamente me deixa doente. Tem uma galera que tem AIDS, ou que tem HIV e não manifesta, gente, nadinha, não tem sintoma nenhum.
Nunca. Eu vou falar isso porque eu tinha uma tia, uma prima, na verdade, uma prima que ela contraiu do marido, o marido faleceu por doença pela AIDS, e ela viveu a vida dela inteira. Ela morreu de câncer. Ela não morreu pelo HIV. Ela não morreu por doença de AIDS. Então, ela ter o HIV era uma questão a mais. É igual você ter o vírus do herpes, entendeu? Você tem o vírus, não necessariamente você manifesta. Tem gente que nunca manifesta nenhum tipo de reação hérpica, né? Nenhum tipo de lesão ocasionada pela herpes. É a mesma coisa. Só que o herpes, ele não está ligado diretamente à sua resposta imune, né? Se eu tiver a doença, o herpes, né, a manifestação das características da herpes, eu não vou morrer por causa disso. Já uma pessoa que manifesta a deficiência ocasionada pelo HIV, ela pode vir a falecer. Por quê? Porque eu sou agredida por micro-organismos que normalmente não causariam nenhum tipo de dano para mim. A diferença tá aí, tá? E eu não tenho como ter resposta imune porque a célula agredida, né, na grande maioria, é o linfócito, tá bom? Então, a transmissibilidade, ela ocorre por contato sexual, né, por indivíduos contaminados. Todo indivíduo infectado, ele transmite? Não. Nem todo indivíduo infectado transmite, tá, gente? Vai depender do quantitativo de células afetadas que está naquele momento. Então, para ter o contágio, você precisa ter um quantitativo maior. Então, por isso que os retrovirais, né, os antirretrovirais, eles exatamente a carga viral. Então, eu preciso ter um quantitativo grande de carga para conseguir ter uma transmissão, senão eu não consigo transmitir, tá certo? Até porque o quantitativo que eu vou transmitir, o sistema imune da outra pessoa embarrera. Se embarrou, acabou. Aí eu não consigo fazer a agressividade aos linfócitos e nem a replicação desse vírus dentro do organismo. O que que você pirou, meu bem? Ó, você viu? Fiquei até. Exatamente, dependendo da carga. Mas ninguém vai. Eu não vou arriscar. Alguém tá lá com a carga, acabou de olhar e foi lá. Não tá, né, gente? Então não dá pra saber. Então é uma coisa meio complicada. Através da exposição a sangue e hemoderivados infectados, isso raramente acontece hoje em dia, até porque nós temos uma triagem muito mais eficiente hoje, por uma mãe infectada ao lactente antes do nascimento, né, do bebê, por via transplacentária, ou durante o parto, ou através do leite materno. Então, no caso dos indivíduos que nós estamos comentando, que são as crianças, elas normalmente não, né? Eu nunca vi outro caso, mas eu não vou falar 100%, mas quase 100% dos casos, as crianças que são soropositivas, né, que são portadoras do HIV, elas são portadoras devido à transmissão vertical a, e também pelo aleitamento materno. Hoje em dia nós temos triagem, né, muito severa ali no neonatal, no pré-natal dessa mulher, então no qual a mulher vai fazer os testes rápidos ali no início da gestação, ela faz 2 testes, né? Ela faz toda a triagem ali do teste da mamãe, depois lá no meio da gestação ela faz de novo o teste e no final da gestação ela também faz o teste. Por quê? Porque tanto para sífilis quanto para HIV nós temos o período de incubação. E durante esse período de incubação eu posso não ter o aparecimento nos resultados. Então a mulher ainda não vai manifestar, ela não vai transmitir, porque ela não vai ter o tempo suficiente para que o organismo reconheça aquele vírus. Mas se ela tiver em carga muito alta durante ali a via de transplacentária, né, no final da gestação ou na hora do parto, ela pode transmitir para o feto, para o bebezinho, certo? E aí o bebê ser portador também do HIV. Hoje em dia, quando você descobre uma gestante com HIV, é feito, tá, gente, o tratamento durante a gestação com um quantitativo, né, de antirretroviral extremamente válidos, porque ele faz a de redução extrema da carga viral. Quando reduz muito a carga viral, a chance da criança adquirir é cada vez menor.
Então, hoje em dia, a gente está tendo muitos e muitos e muitos casos de mulheres que são portadoras do HIV, elas têm filhos, são gestantes, têm partos normais, tudo certo, e não, partos normais não, né? Opta pela cesárea, mas elas têm partos e a criança não adquire a doença de forma nenhuma, né? Ou a doença nem o vírus, ela não se torna portadora do vírus. E, claro, eu não vou poder amamentar a criança, mesmo tendo carga viral baixa, tá? Eu não vou arriscar. Entenderam? Então, continuando aqui. Como eu disse, a fisiopatologia, né? Como diz a Geloise, vai cobrar a fisiopatologia. Então, o que que eu faço? Eu já expliquei um pouquinho, mas eu só vou ler aqui para vocês entenderem. Então, o agente etiológico é um retrovírus que provoca lesão do sistema imunológico por meio da infecção e da depleção dos linfócitos CD4+. Então, é um linfócito específico, linfócito T CD4+. Ocorre também as anormalidades na função da imunidade celular e humoral, como os monócitos, os macrófagos e os anticorpos específicos. Então, a destruição progressiva do sistema imunológico leva a diversas complicações. O comprometimento orgânico multissistêmico resulta em miocardiopatias, nefropatias, neuropatias, disfunção do sistema gastrointestinal, distúrbios endócrinos e manifestações dermatológicas. Então, as doenças vão atingir esses sistemas. Então, coração, rim, cérebro, sistema gastrointestinal, sistema endócrino e pele. Então, obviamente, só lasqueira, né? As manifestações clínicas, né, de tudo que eu vou falar aqui para vocês são manifestações clínicas de quem já está com o sistema imune ferrado, certo? Eu não tenho sistema imune, a pessoa é doente de AIDS. Se ele não tem sistema imune, gente, ele não tem proteção contra nada. Nem todo mundo que está com HIV positivo está com o sistema imune ferrado. Por quê? Porque ele toma medicação e a proliferação ou a funcionalidade viral ela se torna inapta, certo? O vírus continua ali, mas ele é inapto, ele não consegue agredir mais células, o que não gera problemas da imunidade inicialmente. Óbvio que se a pessoa não fizer o tratamento, vai vir. Então, eu tenho linfadenopatia generalizada, eu tenho candidíase oral, eu tenho atraso do desenvolvimento e do crescimento dessa criança, eu tenho retardo do desenvolvimento, eu tenho hepatomegalia, esplenomegalia, diarreias persistentes, porque atinge o sistema gastrointestinal, parotidite, né, que é aumento da glândula da parótida, anemias inexplicáveis, cardiopatias ou doenças renais e infecções bacterianas recorrentes. Então, isso aqui é na criança, tá? É o que acontece com a criança que está doente de AIDS, beleza? Ela, além dela ter o vírus, ela tá manifestando a doença devido à falta de imunidade. Então, o diagnóstico ele é feito com o ensaio da imunoabsorção ligada à enzima, é um tipo de exame chamado ELISA. Então, o nome dele é ensaio de imunoabsorção ligado à enzima. Então, é por meio da ELISA que eu consigo identificar o HIV na corrente sanguínea, certo? Também posso fazer por meio da reação de cadeia de polimerase para ver o processo de infecção, né? Tá com processo infeccioso. E se ele tá com processo infeccioso, que é o PCR, e cultura viral para identificação específica. No hemograma completo com contagem diferencial, a procura de anemia, de neurotropenia e de subgrupos de linfócito, contagem de células CD4. Então, quando eu vejo a neutropenia, que é a diminuição de neutrófilo, o que isso acontece? Quando eu tenho a diminuição muito agressiva, né, dos neutrófilos, eu tenho uma facilidade muito grande de ter o quê? De ter a presença de infecções. Só que quando você vai lá olhar, você tem também baixa de linfócito. Então, quando você tem aumento de neutrófilo, você tem baixa de linfócito. Quando você tem baixa de neutrófilo, você tem aumento de linfócito, certo? Isso é o mais comum que acontece. Quando eu tenho, no caso do HTLV, do HIV, eu tenho baixa de neutrófilo e baixa de linfócito. Eu tenho queda dos dois, certo? Então, eu vou ter pouco bastão, pouco segmentado e também vou ter o quê?
vou ter muito baixo o quantitativo de linfócitos, beleza? E se eu for isolar a CD4, né, as células TCD4, eu vou ver que eu tenho menos ainda, beleza? Então, o tratamento. A instituição da profilaxia, né, contra um dos casos mais graves, que é a pneumonia pneumocystic né, que está indicada na presença de baixas contagens de células CD4. A utilização da terapia antirretroviral é a principal função que a gente tem, que é literalmente a administração dos antirretrovirais por toda a vida do indivíduo. Antigamente a gente chamava ele de coquetel, né? Porque era vários tipos de medicamentos. Já teve uma melhoria dessa análise, né? Ou estudo sobre os antirretrovirais. O quantitativo de medicações que a pessoa toma hoje é bem menor do que ela tomava há 30 anos atrás. Porém, há 30 anos nós tínhamos tantas reações, gente, tantos efeitos colaterais das medicações, que grande parte das pessoas que paravam de tomar era porque elas se sentiam muito piores tomando as medicações do que propriamente dito usando os medicamentos, né? Até você explicar para eles que isso era muito pior, porque ele poderia morrer, né? Você ter náusea, vômitos, a pele, eles tinham reações de hiperemia e pruridos intensos na pele, fatores diarreicos também, porque as medicações provocavam diarreia intensa, sem contar a perda de peso que acontece em grande parte, acontecia, né? Hoje não, grande parte dos afetados. Hoje em dia a gente não vê essas questões, tanto que para a gente desconfiar, a gente até brinca, né, que vê uma pessoa muito magra ou emagreceu muito rápido, a gente pergunta se a pessoa tá com HIV, né? Quem nunca ouviu isso? Eu acho que vocês já devem ter ouvido esse comentário. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá?